Olá, vamos dar início então à nossa aula de verbos. Isso mesmo, chegou a hora de você estudar verbos, o conteúdo mais cobrado de todos os tempos, tá? Quando você fala em processo seletivo. Claro, mas você está falando de quê? Você está falando de concurso público? Concurso público, Enem, processos seletivos vestibulares tradicionais, tá? É com certeza um dos conteúdos mais cobrados de todos os tempos, tá bom? Mas você já vai entender por que esse conteúdo é tão cobrado assim. Combinado? Então vem comigo, não me abandona, fica colado aqui que nós vamos aprender verbos hoje, ok? Outra coisa, não se esqueça, hein? Pega lápis, pega borracha, deixa do ladinho aí, pega seu bloquinho de anotação, deixa ok também, para você anotar todas as dúvidas, tá? Para você anotar aquela sacada que você tiver durante a aula, combinado? Para depois, no momento da nossa aula ao vivo, a gente tirar essas dúvidas, então, ou fazer comentários sobre alguma coisa que você achou bacana, enfim. Combinado? Então, vamos lá. Olha só, é o seguinte, quando nós estudamos verbos, vou começar mostrando aqui para você, bonitinho, tá aqui, onde que eu estou aqui em cima, mas nós já vamos crescer na vida, muito bem, aê, olha só, então, como você está vendo aí, o conteúdo de hoje, né, o conteúdo verbos é um dos conteúdos mais importantes de todos os tempos, você pode ter toda a certeza, exatamente porque ele é uma classe de palavras que as pessoas não costumam enfrentar muito e estudar. Tá? Quando você tem uma classe de palavras que as pessoas não gostam de estudar muito, é difícil, é complexo, não sei o quê, não enfrentam isso de frente, o que acontece? Realmente você vai ter problemas se aparecer uma prova, enfim. E não é o que vai acontecer com você, porque você vai chegar preparado. Combinado? Vamos lá, então. Olha só, o que são verbos, tá? Os verbos são palavras que vão indicar acontecimentos, né? Eles indicam ação, eles indicam estado, eles indicam fenômenos da natureza, mas basicamente eles indicam o quê? Acontecimentos diferentes, situando esses acontecimentos no tempo, que é presente, que é passado, que é futuro, ok? Mas os verbos são palavras que indicam acontecimentos, tá? Indicam ação, indicam estado, indicam fenômeno da natureza, a permanência no estado, continuidade no estado, mudança de estado, tudo isso o verbo faz, ok? Então vamos a essa tirinha aqui, que é uma tirinha muito legal. Tá lá o pato, né? Todo. Que doideira é essa? Por que você está usando tênis, pato? Não te ligaram falando nada? Não. Mas recebeu e-mail? Não. Mensagem no WhatsApp? Também não. Bom, então vai ver que não é de sua conta, né? Olha só, é um patinho, realmente eu amo essa tirinha, mas enfim, ele é bem espirituoso, eu quero mostrar para você, tá? A questão dos verbos que aparecem aqui. Então vem comigo. Olha só, vou só pegar a canetinha vermelha aqui. Que doideira é essa? Nós temos o primeiro verbo, que é o verbo é. Por que você está usando? Nós temos aqui uma locução verbal, nós temos usar e nós temos usando. Não te ligaram falando nada? Nós temos ligaram aqui, que é um outro verbo, é uma outra ação. Nós temos outra ação, que é falando, tá? Mas você recebeu o e-mail. Recebeu, é outra ação, é outro verbo, tá? Bom, então, vai ver, vai, é outro verbo. Ver é outro verbo. Não é também é outro verbo. Então, o que eu quero colocar para você? O verbo, por que ele cai tanto? Porque ele é extremamente utilizado. Nós utilizamos o verbo o tempo inteiro. Então, ele é uma classe de palavras que o tempo todo ele está se modificando. Ele se flexiona muito. Nós vamos estudar, a aula de hoje é uma aula que nós vamos estudar a flexão do verbo, tá? Possibilidades de mudança. Então, quando ele é muito usado e ele também é aberto a muita flexão, a muita mudança, aí você já viu, né? Várias situações diferentes podem acontecer o tempo todo e os processos seletivos amam realmente isso aí. Combinado? Então vamos lá. Olha só, flexões verbais. Lara, o que você quer dizer com flexão verbal? Flexão verbal não tem nada a ver com flexão corporal, tá? Não tem nada a ver com aquela flexão, ó, da física lá, nada a ver. Flexão aqui é o seguinte. Primeiro, eu quero que você entenda que os verbos, eles realmente são a classe de palavras, né, que sofrem o maior número de flexões na língua portuguesa. O maior número de mudanças é ele que vai sofrer, tá? Então, ele é uma classe de palavras que, na verdade, consegue se modificar de várias maneiras. Ele varia em pessoa, ele varia em número, ele varia em tempo, ele varia em modo, ele varia em voz. Então, ele consegue ficar diferente de 5 formas diferentes. Em 5 situações diferentes, ele consegue se mostrar com uma outra cara. Tá? Então, assim, quando eu vi essa foto do Bruce Willis, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que levar para os meninos, porque é exatamente isso aqui que o verbo faz. É o mesmo elemento podendo se modificar, tendo caras diferentes, né? Uma hora ele tá com a cara de durão, outra hora ele tá com a cara de coitadinho, né? Uma hora tá com a cara de uma autoridade, outra hora com jeito de bandido, tá? Então, assim, realmente mostrando várias possibilidades, né? Várias possibilidades de mudança aí
tá? Então, o que você vê, na verdade, é exatamente o que acontece no verbo. É uma classe de palavras que consegue se modificar demais. Ela consegue se passar por mudança de voz, ela consegue se passar por mudança de número, consegue passar por mudança de tempo, consegue passar por mudança de modo, mudança em voz, tá? E é isso que a gente vai aprender a partir de agora. Então, olha só. Primeiras flexões que nós vamos estudar. Flexão em pessoa e flexão em número. O que é isso, Lara? Flexão em pessoa. Nós temos 6 possibilidades de mudar quanto à pessoa. Quais são as pessoas que existem? Quais são as pessoas do discurso? Existem as pessoas do discurso do singular, portanto, a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa, ele ou ela. Essas são primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E existem as 3 pessoas do plural, né? No caso, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, o verbo aceita ficar diferente quando você o coloca diante de uma dessas pessoas, tá? Então, se você o coloca diante da primeira do singular, que sou eu, ele fica de um jeito. Se você coloca diante da primeira pessoa do plural, nós, ele fica de outro jeito. Você tá vendo que ele sai de dança e vai para dançamos, tá? Se você pega o verbo que está na segunda pessoa do singular, danças, você consegue modificá-lo só de colocar diante da segunda do plural, dançais. Então, o que acontece? Ele se modifica. Por quê? Porque você está mudando a pessoa, tá? Você não está simplesmente mudando a pessoa, você está mudando a pessoa. Por isso, é uma flexão em pessoa. Flexão é mudança. Ele muda em pessoa, mas ele também está mudando em número. Quando você sai da forma eu e você vai para a forma nós, você saiu do singular e foi para quem? Pro plural. Quando você sai do tu, que é a segunda do singular, e vai para vós, você saiu do singular e foi pro plural, mudou de novo. Quando você sai do ele ou ela, do singular, você vem para eles ou elas, você mudou em número. Então é isso que é flexão em pessoa e em número. Colocou uma pessoa diferente, um número diferente, o verbo vai se modificar, tá? Ele tá lá dançar. Pegou o verbo dançar, colocou na frente de eu, que sou primeira pessoa do singular, eu danço. Colocou na frente de tu, mudou a pessoa e mudou o número, pronto. Eu vou colocar tu danças. Colocou vós, nossa, mudou a pessoa e mudou o número de novo. Vós dançais. Então ele vai se modificar, ele vai se flexionar em função da pessoa e do número com o qual ele tem, com os quais ele precisa concordar. Ok? Então essas são as 2 primeiras flexões pelas quais o verbo vai passar. Flexão em pessoa e flexão em número. Eu quero que você tenha muita atenção ao seguinte aspecto. O verbo, diferentemente do substantivo, por exemplo, vocês vão reparar que a forma tu, ela é a segunda pessoa do singular. Mas quem indica a segunda pessoa do singular é exatamente a letra S, tá? Então, o S dentro de verbos não indica necessariamente plural, tá? Quem é que indica plural dentro de verbos? Quando você está estudando verbos, quem indica plural é nós, quem indica plural é IS, quem indica plural é M, tá? Então, são outras estruturas que, na verdade, são indicativas de plural, ok? Não é igualzinho, acontece no substantivo, que você fala flor, e depois você fala flores, você fala sapato, depois você fala sapatos, e tá tudo ok. Não é assim. Simplesmente acrescentando ES ou acrescentando S. Não. Aqui a gente acrescenta MOS, acrescenta IS, acrescenta M, para poder conseguir fazer o plural. Ok? É isso aí. Então, só uma observação. Vamos à flexão em tempo. O que é a flexão em tempo? O verbo, ele é capaz de expressar o momento em que a ação verbal está acontecendo. Ou seja, eu falo para você, eu canto. Em que momento essa ação verbal está acontecendo? Tá? Eu estava dançando, eu dançava, eu fazia, eu estudava. Quando eu digo isso, eu estou passando para você uma ação verbal. Essa ação verbal, ela se situa em que tempo? No presente? Presente é o quê? É um fato que ocorre no momento da fala. Então, ó, quando eu digo para você eu danço, quando eu digo eu faço, eu estou falando e eu tenho que estar executando aquela ação, porque é presente. Quando eu digo pretérito ou passado, pretérito é a mesma coisa de passado, aí eu já estou me referindo para um fato que aconteceu antes do momento da minha fala. Eu estou falando agora, mas esse fato já ocorreu. Eu dancei, eu estou falando agora, mas eu dancei antes de falar com você. Eu chorei, eu estou falando agora, mas eu chorei antes de falar com você. Então, quando a ação verbal se processa antes do momento da minha fala com você, que é meu locutor, eu tenho uma ação no passado ou no pretérito, tá? Se isso acontece, a ação verbal se dá no momento em que eu estou falando, ela é presente. E se essa ação vier a ocorrer após o momento da minha fala, ó, depois do momento da fala, aí eu já tenho o que nós chamamos de futuro.
eu estudarei esse conteúdo ainda hoje, eu resolverei os exercícios relativos a essa questão ainda hoje. Eu estou falando agora, mas é algo que eu vou fazer ainda depois, tá? Deste momento aqui. Então, aí eu já tenho a expressão de futuro. Combinado? Olha só, às vezes o aluno, ele olha para isso e fala assim, Lara, mas as flexões de tempo são só essas? Presente, pretérito e futuro? Não tem um tanto de coisa que a gente estuda no meio disso aí? Tem sim. O que acontece é que o presente, ele é sempre presente, ele tem uma forma só. O pretérito e o futuro, eles vão se ramificar. Existem outros tipos de pretérito e outros tipos de futuro, tá? Dependendo do modo em que eles estiverem. Ok? Então, dependendo do modo em que eles estiverem, realmente eu vou ter outros passados e outros futuros, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Primeiramente, eu vou te mostrar os modos acontecendo, para depois te mostrar a ramificação. Então, vamos lá. Flexão em modo. O que é isso, Lara? O modo verbal tem a ver com a atitude do falante diante da ação verbal. Então, se eu viro para você e falo assim, ó, já compraram os brinquedos para a festa da criança. Repara, o verbo aqui é o verbo comprar. Quando eu estou falando já compraram os brinquedos para a festa da criança, a minha atitude é uma atitude de certeza. Eu passo para você, ouvinte, a ideia de certeza. Então, esse verbo está no modo indicativo. Tá? O modo verbal tem a ver com a atitude, a forma como eu me expresso, tá? Ao colocar a ação verbal para o meu ouvinte. Quando eu digo faremos uma reunião com os sócios na próxima terça-feira, é algo que eu estou falando com muita certeza. Tá? A forma como eu falo para você passa a ideia de que eu tenho certeza de que essa reunião irá acontecer. Então, eu estou com o meu verbo flexionado no modo indicativo. Mas eu quero que você, né, com certeza, né? Todo mundo fica, ai, Lara, mas eu quero ver os tempos verbais, como é que é aquele negócio, um tanto de tempo. Então, eu vou te mostrar aqui. Dentro do modo indicativo, tá? Nós realmente temos 6 tempos verbais. Mas, Lara do céu, pelo amor de Deus, não eram 3, não é presente, passado e futuro? Pois é. Dentro do modo indicativo, eu tenho mais de um passado e tenho mais de um futuro. Então, eles realmente vão se desmembrar até concluirmos realmente 6 tempos verbais. Então, veja bem, no modo indicativo eu tenho o tempo que é, primeiro, presente, eu tenho o pretérito, eu tenho o pretérito imperfeito, eu tenho o pretérito mais que perfeito, quer dizer que só passado eu tenho 3, ó. Só passado eu tenho 3, tá? Depois eu tenho o futuro, né? Eu tenho o futuro do presente, eu tenho o futuro do pretérito, só futuro eu tenho 2 tipos diferentes, tá? Só o presente que realmente fica sozinho lá em cima. Conclusão, dentro do modo indicativo, eu tenho 6 tempos verbais. Ou seja, presente é aquilo que se passa no momento da fala. Pretérito é aquilo que aconteceu antes da minha fala. Mas esse acontecer antes da minha fala pode acontecer de maneiras diferentes, por isso que a gente dá nome diferente, tá bom? O que é o futuro? É uma ação que se passa após o momento da minha fala. Eu estou falando agora, mas é algo que vai acontecer depois. Dependendo da forma como eu falar isso, ele pode ser futuro do presente e ele pode ser futuro do pretérito. Ok? Mas isso é uma outra aula. Isso aqui é só para acabar com a sua ansiedade. Combinado? Então, olha só. Vem para cá que eu quero te mostrar um exemplo prático. Lá, eu gosto de ver o negócio acontecendo. Vamos supor que caísse para você, né? Essa tirinha lá e ela tá assim, surto de sarampo. Aposto que foi algum imigrante fugitivo da miséria que trouxe esse vírus. Na verdade, o vírus veio da Europa. Que alívio, então, deve ser um sinal de que estamos progredindo. Ou seja, né, é uma crítica, essa tirinha é realmente uma crítica, aquela velha situação, né, valores sociais. Tirinha sempre critica o valor da sociedade, tá? Aquela coisa, né, de que aquele complexo de vira-lata que a gente realmente tem, de que as coisas que vêm dos Estados Unidos, da América do Norte, enfim, aquilo que vem da Europa é superior àquilo que existe no Brasil, tá? Então, repare que ele vai usar os verbos. Olha só, quando ele fala aposto, eu aposto, ele está falando agora e ele está apostando agora. É algo que se passa no momento da fala. Que foi? Que foi? Então, na verdade, está fazendo referência a algo que já aconteceu, algo que aconteceu antes da minha fala. Foi o imigrante fugitivo da miséria que trouxe ação concluída antes do momento da fala. Ele está falando agora, mas esse imigrante trouxe isso antes de ele falar. Na verdade, o vírus veio, tá vendo? Ó, de novo, ele está contando, está narrando, então aqui eu tenho também um verbo no passado, indicando uma ação que já aconteceu antes do momento da minha fala. O médico está falando agora, mas o vírus veio antes da minha fala para cá, por isso é passado, tá? Que alívio! Então deve ser
um sinal, esse deve ser, esse verbo aqui, ó, eu devo, né? Tu deves, ele deve. O verbo está no presente, né? Então ele traz para o presente para falar assim, não, então vamos voltar para a realidade. Deve ser, ele usa o verbo no presente, depois ele usa o verbo no infinitivo aqui, né? Que tá realmente desvinculado de tempos verbais. Um sinal de que estamos progredindo, ele usa o verbo no presente, né? Agora, no momento da fala, então nós estamos, tá? Algo que se passa agora, tá acontecendo agora o progresso. E usa um verbo no gerúndio para dar essa ideia de que a ação ainda está se desenrolando. Ok? Então, como vocês viram, é tranquilo, tá? Não me abandona, fica comigo aqui que você vai aprender tudo de verbo. É só realmente você tomar realmente aquela coragem e falar, é agora que eu vou aprender verbo, tá? Então, a primeira parte do nosso aula de verbo é você entender o que é flexão. Tá vendo? Ele muda, ele vai para o passado, ele fica no futuro, ele fica no presente, tá? Ele volta ao passado novamente em função da maneira como ele é colocado nas orações, como ele é usado na prática, tá? Então, ele sofre muitas mudanças o tempo inteiro. Nós vimos as mudanças de número e de pessoa, tá? Nós vimos também a possibilidade de mudar no tempo, né? Presente, passado e futuro, e nós vimos também a possibilidade de mudar o modo, tá? O modo indicativo foi o primeiro que a gente usou aqui, ok? Nessa tirinha, você tá vendo o modo indicativo. Quando ele fala, eu aposto que foi algum imigrante fugitivo, ele está falando com muita certeza. Então, isso é modo o quê? Indicativo. Quando o médico fala, olha, na verdade, o vírus veio da Europa. Ele também passa uma ideia de certeza. Então, é modo indicativo. Que é alívio, deve ser, então, um sinal de que estamos progredindo. Então, você vê o predomínio do indicativo nessa tirinha aqui. Mas vem comigo que tem mais coisa bacana aqui para a gente estudar. Temos uma segunda flexão em modo, tá? Que é uma segunda forma de o falante agir diante da ação verbal. No momento que ele vai expressar a ação verbal, ele pode agir de uma outra maneira. Ele pode agir deixando o ouvinte realmente com dúvida, tá? O ouvinte vai pensar, meu Deus do céu, mas isso aí é uma dúvida, ou é uma condição, ou é uma possibilidade, ou é uma hipótese, ou é um desejo, tá? Fato é que isso não é certeza. A forma como ele falou me deixou em dúvida. Ah, não, eu acho que isso é uma condição, é uma possibilidade, não é certeza. Quando você, ao falar, dá essa impressão para a pessoa que te ouve, você está usando o verbo no modo subjuntivo. Exemplo, quando você fala assim, ó, se você fosse ao local, ficaria impressionado. Tá vendo? Que você está criando uma ideia de possibilidade. Olha, você não foi, mas se você fosse, se você fosse, até esse momento aqui, ó, quando ele fala se você fosse, ele está no modo subjuntivo, ele está dando ideia de dúvida, né? Se você fosse ao local, quer dizer, você não foi, tá? É uma hipótese aí. Você ficaria impressionado, aqui já é certeza, tá vendo? Eu tenho certeza de que isso ia acontecer. Então, aqui, ó, eu tenho o modo subjuntivo e aqui eu já tenho o modo indicativo. Você vai aprender a fazer isso direitinho, tá? Existem as pistas. Na verdade, agora, neste momento, eu sei que isso está acontecendo, porque isso aqui, ó, é uma desinência. Tá vendo esse SSE? Tá vendo esse IRI aqui, ó? Quando você conhece de desinência, você bate o olho nela e sabe exatamente a ideia que as pessoas quiseram trazer. Né? Então, quando você usa o SSE, a ideia de dúvida. Quando você usa o IA, você também você pode até não trazer a ideia de certeza, que é a do modo indicativo, tá? Mas você pode indicar uma possibilidade, assim, com grandes chances de aquilo acontecer. Ok? Então, uma está no subjuntivo, outra está no indicativo. Vocês vão aprender a fazer isso bonitinho. Mas isso é assunto para outra aula. Olha só, que você celebre com muita alegria este dia tão especial. Olha, que colocou o que é um indício de modo subjuntivo. Colocou o que, você vai entrar com dúvida. Ah, é como se eu falasse assim, eu espero que você celebre com muita alegria esse dia tão especial para você, tá? É aquele negócio que você está falando como se fosse um desejo seu. Você não sabe se aquilo vai acontecer, ok? Então, assim, olha, que você seja muito feliz, tá? Que você realmente consiga ser aprovado. É um desejo, é a expressão de um desejo, mas eu não sei se aquilo de fato vai acontecer. Então, é modo subjuntivo, ok? Nós ainda temos, dentro do subjuntivo, 3 tempos verbais, tá? O subjuntivo, ele possui 3 tempos verbais. Quais são? Ele tem o presente, ele tem só um passado, que é o pretérito imperfeito. Claro que aqui a gente está falando do subjuntivo tempo simples, ok? Nós estamos trabalhando os verbos no tempo simples, tempo composto lá na frente. E o futuro também, tá? Então, dentro do modo subjuntivo, eu tenho o presente, eu tenho o pretérito imperfeito, eu tenho o futuro.
Veja essa situação da Mafalda aqui. Adora a Mafaldinha, né? Ela sempre vem atazanar a sua vida nas suas provas de português. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas aqui sejam melhores. Olha só, tem sempre um indicativo subjuntivo aqui. Depende da maneira como ela falou. Quando ela fala assim, ó, as pessoas esperam que o ano que está começando. Quando ela fala as pessoas esperam, ela tem certeza. As pessoas realmente elas têm esperança, tá? Elas esperam algo, né? Elas esperam que o ano que está começando, realmente o ano está começando, tá? O ano realmente está começando, mas quando ela fala espera que o ano que está começando seja, esse seja aí está começando, ela também não tem dúvida, mas seja melhor que o anterior, essa expressão precedida do que, ela realmente traz o seu verbo para o modo subjuntivo. Ela já começa a trabalhar com a dúvida. Tá? As pessoas elas têm esperança, o ano está começando. Agora, se o ano vai ser melhor do que o ano anterior, realmente usou o que seja, deu ideia de dúvida. Tá? Então, isso aí são estruturas que a gente vai aprender a identificar. Colocou o que, você já sabe que jogou no subjuntivo, começou a ter dúvida ali. Tá certo? Aposto. Aposto não é dúvida nenhuma. A pessoa chegou e falou aposto é totalmente certeza, é modo indicativo. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam. Tudo isso aqui, ó, espera, está começando, ela está falando com grande certeza, tá? Mas quando ela fala assim, ó, esperam que as pessoas que as pessoas sejam melhores, aí ela já jogou realmente no modo subjuntivo de novo, né? É que as pessoas sejam melhores. Então, está começando, espera que as pessoas sejam melhores. Quer dizer, eu não tenho certeza de que isso vai acontecer. Ok? E o último modo verbal, que é o modo imperativo. O modo imperativo ele escrito em ordem, ele escrito em pedido, conselho, advertência, sugestão, convite. Mas eu quero te dar uma dica muito legal. O modo imperativo, ele trabalha com a ideia de ordem, tá? O modo imperativo, ele realmente trabalha com a ideia de ordem. Então, o básico é ordem. Por que tem pedido, Lara? Porque às vezes, dependendo de quem pede, aquele pedido soa como se fosse uma ordem para você, tá? Seu chefe pedindo, é um pedido, mas soa como ordem. Alguém te aconselhando, ó, faz o seguinte, pegue seu livro, pegue seu material, comece. É um conselho, mas aquilo soa como ordem. A advertência, né, também soa como ordem, tá? Sugestão, dependendo de quem fala, dependendo de como fala, soa como ordem. E convite também, dependendo do contexto, vai soar como ordem. Conclusão. A ordem vai aparecer, mas ela pode aparecer um pouquinho camuflada ali. Então, ó, veja esse exemplo aqui de imperativo negativo. Quando você quer dar uma ordem, né, mas você quer negar isso aí. Na verdade, você quer proibir, porque a proibição, ela é uma ordem contrária, tá? Não conte a ele, pois a festa é uma surpresa. Tem uma missão aqui, ó, para você cumprir, tá? Não conte, é imperativo o quê? Negativo, tá? A ordem está expressa aqui. Leia as instruções para a montagem do equipamento. É para ler, é uma ordem. Imperativo o quê? Afirmativo. Então, o modo imperativo, ele vai se flexionar tanto de forma negativa, quando você proíbe, mas também como de forma positiva, quando você introduz a ordem descarada ali, tá? Então, se eu falo para você leia, é imperativo afirmativo. Se eu digo não leia, é imperativo negativo. Você tá vendo que um é ordem, o outro também é. Mas como é uma ordem contrária, a gente diz que é uma proibição. Combinado? É isso aí. Olha a Mafaldinha de novo, hein? Olha lá. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Ela está falando da TV, né? Da mídia. Então, quando ela fala use, compre, beba, coma, prove, gente, você escuta isso o tempo todo. Você escuta isso o tempo inteiro. Use tal coisa, compre tal blusa, beba tal refrigerante, coma tal lanche, prove tal coisa, experimente. É uma ordem. São ordens. Professora, você está falando que a propaganda trabalha muito com o verbo imperativo? Sim, associada à função apelativa da linguagem. Ela tem como objetivo convencer você, tá? Ela quer fazer você realmente partir para a ação. Então, você parte para a ação debaixo de uma ordem dela. Aí ela fala assim, e o que nós somos? Aí ela vai lá e liga, né? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Ou seja, né, que nós simplesmente não sabemos quem nós somos e estamos ali cumprindo regras, cumprindo ordens de alguém que a gente nem sabe quem é, tá? As agências de publicidade aí de uma maneira geral, ok?
Eu coloquei uma outra propaganda, essa aqui ela é engraçada, porque ela dá 2 ordens para você. Compre e retire. É para você comprar, em 1 hora você vai comprar e vai retirar o produto. Você tem que ir lá retirar. Olha só, compre online, isso aqui é uma ordem, é para comprar online. E retire na loja. Então, você vai aí, entra no seu computador, compra online, levanta da sua cadeira e vai lá na loja buscar. São 2 ordens que ele está te mandando fazer. E tem gente que faz. Outra coisa que ele fala, em 1 hora ele estabelece horário. Gente, é muito agressivo, tá? Tem algumas propagandas que o pessoal fala assim, ligue já, que ele é super agressivo. Por quê? É uma ordem e ele ainda está marcando horário agora. É para você cumprir a hora, é para cumprir agora, bonito. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de verbo no imperativo. Repare que o modo é a maneira como o falante age. É a atitude do falante diante da ação verbal. O modo como você expressa a ação verbal, tá? É que vai realmente trazer essa ideia de ordem, desejo, pedido, tá? E que aí vão ser realmente o que nós chamamos de modo imperativo. Ok? Nós temos ainda uma outra flexão, essa flexão é extremamente cobrada. Extremamente cobrada. É o que nós chamamos de flexão em voz. Tá? Existem hoje, em relação ao verbo, 3 vozes diferentes. Lara, o que é voz? A voz do verbo, ela está sempre relacionada à forma como o sujeito aparece na oração. Tá? Então, a voz verbal, ela vai se dar quando você olha para o sujeito e observa como o sujeito se relaciona com o verbo. O relacionamento do sujeito com o verbo é a voz. Nós temos 3 tipos de vozes, tá? Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa, ela acontece quando você tem um sujeito que age. Você tem um sujeito que pratica a ação do verbo, tá? Toda vez que você tem um sujeito que está praticando a ação, você tem a voz ativa. Exemplo. Os alunos não terminaram a prova no tempo previsto. Eles não terminaram a prova, tá vendo? O verbo é terminaram. Quem é o sujeito? Os alunos. Esses alunos praticaram a ação? Olha, Lara, eles não terminaram a prova. Realmente, eles estão trazendo uma ideia de agente. Eles agem em relação à ação expressa. No caso aqui, não agem, né? Em relação à ação expressa de forma a concluir, tá? Mas eles estão fazendo a prova, passa essa ideia. Você tem um sujeito ativo, você tem voz ativa. O professor explica com clareza os complicados conceitos. Explica é meu verbo. Esse verbo está em qual voz? Ativa. Por quê? Porque o sujeito, o professor, está praticando a ação de explicar. Tá certo? Então, sujeito ativo, voz ativa. É bem facinho mesmo, bem tranquilo. A direção da escola adiou a festa junina para o próximo mês. Adiou. Isso aqui é um verbo que está também na voz ativa, por quê? Porque o sujeito da oração, a direção da escola, está praticando a ação de adiar a festa junina para o próximo mês. Então, você percebe claramente um sujeito agindo. Quando esse sujeito é agente, ele está praticando a ação, você tem voz ativa. Seu verbo está na voz ativa. Combinado? Bem tranquilo. Agora, veja bem, vou mostrar para você um exemplo, né, que a gente gosta de ver um negócio aplicado. Olha só, eu comprei o WhatsApp por 16 bilhões. Aí o colega fica pensando lá, como você é burro, eu baixei de graça. Olha só, eu comprei o WhatsApp, aqui você tem o verbo que é o verbo comprar. Quem é o sujeito? O sujeito sou eu. Eu pratiquei a ação de comprar. Sujeito ativo, voz verbal ativa, tá? Como você é burro, tá? Como você é burro. Eu baixei, aqui no caso de ele é um verbo de ligação. Então, você não analisa essa questão de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva em relação a verbo de ligação, porque ele está ali só para ligar o sujeito a uma característica. Você analisa isso em relação a verbos que são significativos, tá? E aí a gente aproveita para fazer essa diferenciação. O verbo significativo, esse verbo que dá ideia de ação. O verbo que é esse verbo de ligação, ele já é um verbo que normalmente ele vai trazer a ideia de estado, permanência de estado. Você é burro, você está burro, você continua burro. Nossa, você é linda, você está linda, você continua linda, você ficou linda. Aí são verbos de ligação, tá? Eles realmente não trazem ideia de ação. Ninguém pratica a ação de ser linda, tá vendo? Agora, eu pratico a ação de baixar alguma coisa de graça, eu pratico a ação de comprar alguma coisa por 16 bilhões. Então, verbos significativos dão ideia de ação, tá? Significativa mesmo. E o verbo de ligação realmente só estado, permanência de estado, continuidade de estado. Combinado? Portanto, eu tenho aqui o sujeito, eu comprei. Sujeito ativo, voz ativa. Eu baixei, sujeito ativo, voz
Ativa, é isso aí. Mas nós ainda temos a voz passiva e a voz reflexiva para a gente estudar, tá? Vocês estão vendo que isso aqui é bem tranquilo, tá? Você vai matar a pau na próxima prova que você fizer, porque verbo vai ser conteúdo da próxima prova que você tiver diante de você. Pode ter certeza, tá? A voz, quando ela é passiva, ela, na verdade, tem um sujeito que é chamado de sujeito paciente ou sujeito passivo. Então, toda vez que o seu verbo está na voz passiva, nós costumamos dizer que ele é um verbo que tem um sujeito passivo ou paciente, ou seja, ele é um verbo que sofre ação, ele sofre ação. Ou melhor, ele recebe a ação indicada pelo verbo, tá? A ação que o verbo está indicando recai sobre ele, tá certo? Então, quando eu falo assim para você, ó, a escola foi pintada pelos alunos. Quem é o sujeito? A escola. Repare que a escola, ela não pratica a ação de pintar, tá? Na verdade, ela sofre a ação de ser pintada. Na verdade, ela recebe a ação de ser pintada pelos alunos. Então, aí eu tenho o sujeito passivo e a voz é passiva, tá certo? Só que a voz passiva, ela, na verdade, ela tem dois nomes diferentes, tá? Eu posso ter a voz passiva, que é analítica, que é aquela voz passiva maior, e eu posso ter a voz passiva sintética, também chamada de voz pronominal, tá bom? Então, a gente vai estudar separadinho aqui para você ver cada uma delas, tá? Voz passiva analítica, sujeito passivo, sujeito sofredor, tá? Sujeito recebendo ação verbal. Como é que acontece a voz passiva analítica? Por que ela tem esse nome, Lara? Porque ela é maior. Ela traz dentro dela uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É a conjunção, locução verbal, é a conjunção de dois verbos. Eu vou juntar dois verbos. Eu vou juntar um verbo auxiliar a um verbo principal. Como que isso vai acontecer lá? Eu vou juntar um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser ou estar, com um verbo principal que vai aparecer no particípio, ou seja, com a terminação ado ou com a terminação ido, tá? Então, eu vou ter um verbo auxiliar, ser ou estar, e vou ter um verbo principal que vai terminar em ado ou ido, porque esse verbo está no particípio, ok? Então, vamos lá. Os moradores não foram ouvidos pelo poder público. Verbos. Foram ouvidos. É uma locução verbal. Tem dois verbos aqui. Quem não foram ouvidos? Os moradores. Isso aqui é o meu sujeito. Esses moradores praticaram ou sofreram ação? Olha lá, os moradores não foram ouvidos, tá? Essa ação está recaindo sobre eles, tá? Sobre o poder público. Então, esse sujeito, ele é passivo. Sujeito passivo mais locução verbal é voz passiva. Isso aqui é voz passiva. O sujeito está sofrendo ação, tá? O primeiro verbo é o verbo ser, né? É o verbo ser, e o segundo verbo é o verbo ouvir no particípio, com a terminação ado ou ido. Então, eu tenho sujeito passivo, eu tenho locução verbal. Agora, repara uma coisa aqui. Essa expressão pelo poder público, essa é uma expressão preposicionada, tá? Essa expressão pelo poder público, ela é uma expressão preposicionada que, na verdade, vai indicar, olha só o que ela vai fazer. Essa expressão pelo poder público, ela vai indicar, ela vai fazer com que os moradores sofram a ação do verbo. É o que nós chamamos de agente. Você concorda comigo que eles é que agem? O poder público é que está agindo aqui? Ó, os moradores não foram ouvidos pelo poder público. O morador está sofrendo, sujeito passivo. Ninguém vai ficar sofrendo à toa. Se você está sofrendo, alguém praticou para você sofrer. Quem foi que, no caso, não praticou nada? Foi o poder público. É o que nós chamamos de agente da passiva. Por que ele é o agente da passiva? Ele é quem deveria ter agido dentro da voz passiva, tá? Então, olha esse outro exemplo aqui, ó. Quando eu falo assim com você, pegar o marca-texto de novo. Ó, quando eu falo assim com você, neste mês serão inauguradas novas lojas na cidade. Neste mês não tenho interesse, eu quero entender, na verdade, serão inauguradas, minha locução verbal, novas lojas na cidade. É meu sujeito que está pós-posto. É o mesmo que eu dissesse, novas lojas na cidade serão inauguradas neste mês. Neste mês é junta adverbial de tempo, não me interessa aqui. Então, novas lojas é que é o meu sujeito. Esse sujeito é passivo, porque elas estão recebendo ação verbal. Elas vão receber a ação de serem inauguradas, elas são um sujeito passivo. A minha locução verbal está composta pelo verbo ser, que é o verbo serão, mais o verbo principal no particípio, inauguradas, terminado em ado, ou ido, ada, né? Enfim. Então, novas lojas serão inauguradas. Sujeito passivo mais locução verbal é voz passiva analítica. Lara, mas aqui eu não sei quem está inaugurando. Não tem problema. O agente da passiva nem sempre aparece, tá? Ele às vezes aparece e às vezes não aparece.
Combinado? Vou te mostrar um outro exemplo. A casa estava infestada de pernilongos. Estava infestada, locução verbal. Tem um verbo, que é o primeiro verbo, é o verbo estar, e o segundo verbo no particípio. Quem estava infestado? A casa é sujeito. Esse sujeito sofre a ação de ser infestado. Ok. Quem é que está infestando essa casa? Os pernilongos. Esses pernilongos aqui, ó, eles são o agente da passiva. Então, eu estou tendo sujeito passivo a casa, que está sofrendo a ação de ser infestada. Estava infestada, locução verbal, isso aí já é voz passiva analítica, já é. Se eu ainda sei quem é que praticou essa ação para o sujeito sofrer, ou seja, eu ainda conheço quem é o agente da passiva, show. Mas se eu não conhecer, seria voz passiva analítica do mesmo jeito. Ou seja, para ser passiva analítica, eu tenho que ter sujeito passivo mais locução verbal formada por verbo ser e verbo principal no particípio. O jovem está sendo socorrido pelos bombeiros. Olha só, eu tenho aqui uma locução verbal por 3 verbos. Eu tenho o verbo ser, eu tenho o verbo estar e tenho o verbo principal no particípio. É locução verbal? É. Já liga a anteninha. O jovem está praticando a ação? Não, ele está recebendo a ação do verbo. É sujeito que? Passivo. Acabou, já é voz passiva analítica, tá? Por quê? Porque tem locução verbal. Quem é que está socorrendo? Os bombeiros. Os bombeiros aqui, ó, assim como aconteceu, deixa eu só pegar a canetinha aqui, ó, esses bombeiros aqui, os meninos, ó, assim como aconteceu em Pernilongos, assim como aconteceu aqui, assim como aconteceu em Poder Público, eles é que agem para que o sujeito possa sofrer. O sujeito é chamado sujeito passivo ou sujeito paciente, porque ele sofre a ação, tá? Que o agente da passiva vai praticar para ele sofrer. Então, o bombeiro age, socorre, e quem sofre essa ação é o sujeito passivo, tá vendo? Então, o agente da passiva, ele não é um termo obrigatório, tá? Para ser voz passiva analítica, eu não preciso ter o agente da passiva. Eu posso ter o agente da passiva, tá? Mas eu funciono sem agente da passiva e mesmo assim eu sou voz passiva analítica. Olha aqui, ó. Novas lojas, não se esqueça, sujeito passivo. Serão inauguradas, locução verbal. Não tem agente da passiva, mas é passiva analítica do mesmo jeito. Combinado? Legal. Olha só, vamos ver um exemplo aqui. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores, tá? Olha para mim aqui, ó. São atraídas. São atraídas é o quê? Locução verbal. Verbo auxiliar, verbo ser, verbo principal no particípio, tá? Eu já tenho aqui uma locução verbal. Quem é o sujeito? Borboletas. As borboletas estão praticando a ação de atrair? Não, elas estão sofrendo. Então, sujeito passivo. Já acabou. Isso aqui já é voz passiva, o quê? Analítica. Agora, quem é que está atraindo as borboletas? É o cheiro das flores. Isso aqui seria o agente da passiva. Mas eu não precisaria dele para classificar esse verbo na voz agente, na voz passiva analítica. Ok? Ai, minha língua! Ai, o incenso de rosas, né? Então, na verdade, as borboletas são também atraídas pelo incenso de rosas. A coitada borboleta se queimou, né, com o incenso lá, tá? Só voltando aqui, eu tenho mais uma tirinha. Desculpe, Snoopy, você não pode ir com a gente. Cachorros não são permitidos no ônibus escolar. Au! Olha só, gente, deixa eu falar para você aqui. Que coisa, hein? Ó, cachorros é o meu sujeito, tá? Esses sujeitos não são permitidos. São permitidos. Gente, eles não são. Eles não estão sofrendo essa ação do verbo, tá vendo? Ó, sujeito passivo. Sujeito passivo. Locução verbal. São permitidos. Já é passiva analítica. Tá? Já é voz passiva analítica. Eu nem tenho agente da passiva aqui, mas eu tenho a passiva analítica do mesmo jeito. Ok? Então, sujeito passivo, mais locução verbal, voz passiva analítica. Sujeito passivo, locução verbal e agente da passiva também é voz passiva analítica. Agora, nós vamos pegar essa voz passiva analítica, que é grandona, e vamos reduzir, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso construindo o que a gente chama de voz passiva sintética ou pronominal, tá? Ela acontece quando você pega um verbo, coloca esse verbo na terceira pessoa e soma esse verbo à partícula si, ok? Então, eu pego esse verbo, coloco na terceira pessoa e somo esse verbo com a partícula si. Essa partícula si vai receber um nome especial, que é pronome apassivador. É o si que vai fazer com que o verbo fique na voz passiva, tá? Aqui, nesse caso, é o si que vai fazer esse trabalho aí. Então, olha só, repare que se ele fosse um pronome achocolatador, ele ia fazer a voz ser de chocolate. Então, se ele é um pronome apassivador, ele vai tornar a voz passiva. Olha só. Vendem-se lotes no centro da cidade. Verbo, vendem.
Vem comigo. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Esse verbo está na terceira pessoa. E está na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa, mais partícula se, eu estou achando que isso aqui é voz passiva sintética, mas eu vou checar. Toda vez que o se for um pronome apassivador, esse elemento que está ao lado do se vai ter que ser o sujeito paciente da oração. Vai ter que ser o sujeito passivo. Então, olha só, para ser voz passiva sintética aí, esse elemento que está ao lado do se vai ter que ser o sujeito do verbo vender. Vamos ver? Como que eu faço esse teste lá? Você coloca na voz passiva analítica. Então, se eu digo, vendem-se lotes no centro da cidade, eu poderia dizer, lotes são vendidos no centro da cidade, se eu estivesse colocando na voz passiva analítica. Então, você percebeu que realmente é sujeito passivo, tá? Lara, por que ficou no plural aqui? Ó? Ficou no plural porque o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, ele fica no plural, tá? Tanto é que você vai ver que embaixo foi diferente. Reformou-se a fonte no mês passado. Olha o verbo reformar, ó. Olha só, eu reformei, tu reformaste, ele reformou. O verbo está na terceira pessoa, tá? Está na terceira pessoa. Apareceu a partícula se. Quer dizer que a ponte aqui, ó, tem que ser sujeito passivo para eu considerar que esse se seja uma partícula apassivadora. Então, vamos ver se ele é. Reformou-se a ponte, é o mesmo que eu dissesse na passiva analítica, a ponte foi reformada. Realmente, a ponte está sofrendo ação, ela realmente é o meu sujeito passivo. Se ela é meu sujeito, o verbo concorda com ela, e é por isso que o verbo está na terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, vendem-se lotes, porque lotes está no plural. Reformou-se a ponte, porque a ponte está no singular. Ambos estão na voz passiva sintética ou pronominal. Tá bom? Ainda não se resolveram os problemas. Gente, isso aqui o pessoal erra feliz, tá? Porque como eles estão acostumados a verem o se depois do verbo, quando o se aparece antes do verbo, gente, as pessoas não conseguem enxergar que isso aqui é a mesma voz passiva sintética ou pronominal. Mesma. Olha esse verbo aqui, ó. Eu resolvi, tu resolveste, ele resolveu, nós resolvemos, vós resolvemos, eles resolveram. Terceira pessoa. Está na terceira pessoa, mais a partícula se. Chance grande de esse se ser uma partícula apassivadora. Lara, esse se teria que estar aqui. Na verdade, ele não está ao lado do elemento, mas você pode checar se esse elemento é sujeito passivo. Então, vamos lá. Ainda não se resolveram os problemas ainda não foram resolvidos. Daria para passar tranquilamente para passiva analítica. Então, isso aqui é meu sujeito passivo, tá? Eu tenho aqui um pronome apassivador e a terceira pessoa aqui vai ficar do plural. Por quê? Porque se o meu sujeito está no plural, meu verbo fica no plural. Tá certo? Mas deixa eu te mostrar uma coisa que você vê direto. Olha só, é o tal do aluga-se casas. Gente, que coisa horrorosa. Aluga-se casas na região. Procura-se casa para alugar. Alugo casa com piscina embutida. Olha-se tu, né? Olha a situação. Mas vem cá, vamos ver se isso aqui tá certo. Aluga. Eu alugo, tu alugas, ele aluga. O verbo está na terceira pessoa. Tem partícula se? Tem. Então, esse casas aqui tem que ser sujeito. Vou checar. Casas são alugadas. Realmente, ela está sofrendo ação. Sujeito passivo. Só tem que o sujeito está no plural. Então, meu verbo tinha que estar no plural. Isso aqui está errado. Como seria certo? Se eu tivesse dito alugam-se casas na região. Tá? Então, nunca mais erre isso. Ok? Olha outro caso. Vamos ver se procura, se tá certo. Procura-se casa. Eu procuro, tu procuras, ele procura. Verbo na terceira pessoa. O se tá aqui. Casa vai ter que ser sujeito. Casa é procurada. É meu sujeito passivo. A casa tá no singular? Tá. Então, o verbo também fica no singular. Quer dizer que essa aqui está correta. Essa aqui estava errada e essa está correta. Tá? Tem gente que, para fugir do se, do aluga-se, do vende, está fazendo isso aqui, ó. Alugo casa. Tá? As pessoas estão fazendo isso exatamente para não terem que fazer essa concordância aqui do se, né? Que as pessoas realmente têm dificuldade. É muito fácil. Se você viu o se ao lado do verbo, lembre-se, o verbo vai concordar com o sujeito que está na oração. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. É que a gente fica tão acostumado de ver o sujeito aqui, ó, que quando o sujeito aparece depois, a gente fica louco sem saber o que faz, né? Mas é a mesma coisa. Olha esse outro caso aqui. Vende-se geladinho da fruta. Vários sabores. Nossa, estaria lindo. Mas esse vários é paroxítono obrigatoriamente acentuado. Falo nada.
Vende-se geladinho. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Verbo está na terceira pessoa. Vamos ver se é partícula passivadora. Geladinho da fruta é vendido. É. Geladinho é sujeito passivo. Esse sujeito está no singular? Sim. Então o verbo fica na terceira pessoa do singular. Está lindo. Estaria mais lindo ainda se tivesse o acento na palavra vários. Combinado? É isso. Voz passiva sintética ou pronominal. É isso aí. Agora nós vamos para a voz reflexiva, o último tipo de voz, tá? Não me abandona, fica comigo até o fim. Nós vamos vencer isso aqui juntos, tá? Então vamos lá, conteúdo extremamente cobrado. Você vai ver quando você for resolver exercício, o que é questão que cai disso aqui, tá? Então vamos lá. Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente. Então, na voz reflexiva, eu vou ter um sujeito que age, pratica ação, mas eu vou ter um sujeito que sofre ação ao mesmo tempo. Ele vai praticar e ele vai sofrer, e isso vai acontecer ao mesmo tempo. É isso que é a voz reflexiva, tá? Ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a voz reflexiva simples ou a voz reflexiva recíproca. Vou mostrar para você as duas aqui. Olha só. Aquela aluna destacava-se dos demais colegas de classe. Repara uma coisa, sujeito, aquela aluna, tá? Verbo, destacava. Essa aluna, ela é sujeito ativo? Ela é, porque ela praticava a ação de se destacar dos demais colegas, tá? Aquela aluna destacava-se, ela praticava a ação de se destacar, mas ela também sofria a ação de ser destacada por ela mesma. Então, eu tenho um sujeito aqui que é ativo e um sujeito que é passivo ao mesmo tempo. E quem é o culpado disso aqui? O culpado disso aqui é o si, que está fazendo o papel de pronome o quê? Reflexivo, tá? E aí eu tenho a voz reflexiva simples acontecendo, tá? Os pais aproximaram-se dos filhos na hora da homenagem. Olha só, sujeito, os pais, tá aqui. Verbo, aproximaram. Esse verbo, ele me faz entender uma coisa. Os pais se aproximaram dos filhos, né? Os pais, eles estão sendo um sujeito ativo, porque eles praticaram a ação de aproximar, mas eles também estão sofrendo a ação de serem aproximados. Eles também são aproximados dos filhos, né? Então, eles praticam e sofrem. Eu tenho um sujeito ativo e passivo, tá? Então, isso aqui foi causado pela presença do si como pronome reflexivo, ok? E aí eu tenho um caso de voz reflexiva. Só que aqui no caso, essa reflexiva é diferente. Por quê? Porque, na verdade, existe uma troca aqui. Os pais se aproximaram dos filhos, né? Você percebe meio que os pais se aproximando, eles se aproximaram dos filhos na hora da homenagem. Você pode entender que o pai praticou a ação e ele mesmo sofreu a ação, né? Que é normalmente isso que quer dizer. Mas se você muda um pouquinho a oração, você fala assim, ó, as meninas arrumaram-se rapidamente. Olha só, essa oração está no plural. As meninas arrumaram-se também está no plural. Mas olha a diferença. Olha como é que a diferença é sutil. As meninas, elas praticaram a ação de arrumar, então elas são sujeito ativo, mas elas sofrem a ação de serem arrumadas por elas mesmas, é um sujeito passivo, tá? E quem permite isso é a partícula si, que é um pronome o quê? Reflexivo, tá? É um pronome reflexivo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma situação diferente, por quê? Porque eu tenho, na verdade, as meninas arrumaram-se rapidamente, pois não queriam chegar atrasadas, eu tenho o plural. Então, fica parecendo que a situação é diferente, né? Mas não é. Quem está praticando a ação é a mesma pessoa que está sofrendo, tá? Então, eu tenho uma voz reflexiva. Combinado? Lara, mas vem cá. Como é que essa tal de reflexiva recíproca que você falou aí? É quando existe uma troca, tá? Aqui também, as meninas arrumaram-se rapidamente. Por que eu posso classificar em voz reflexiva e ainda poderia classificar em voz reflexiva recíproca? Porque tem uma segunda interpretação. Quando eu falo as meninas se arrumaram, você pode pensar que ela arrumou, elas se arrumaram e elas foram arrumadas por elas mesmas, tá? Mas você também pode entender que as meninas arrumaram-se. Uma arrumou a outra. E se você teve essa ideia de troca, toda vez que existe essa ideia de troca, aí a voz é reflexiva recíproca, tá bom? Então, nesse caso das meninas, você consegue ver essa troca, ó. A menina se arrumou, elas todas podem ter se arrumado automaticamente, a voz é reflexiva, tá? Mas umas podem ter arrumado as outras rapidamente, e aí a voz seria reflexiva recíproca, porque haveria uma troca, tá? A mesma situação acontece aqui, ó. Aninha, é você? Caraca! Putz, Carol, quanto tempo! Aí a Aninha pensando aqui, ó. Ela não fala, mas ela pensa.
E eu que não queria te ver nunca mais, vagabunda, ladra de namorados. Aí ela vem e fala, né? A Aninha, né, primeiro. E esse barrigão aí, querida? É do Cláudio, lembra dele? Nos casamos depois do colégio. Nós nos amamos muito, ele é um marido perfeito, sabe? Aí a Aninha tá lá pensando, né? Inveje a minha família perfeita, a sua jararaca encalhada. Aí ela vem e fala, aposto que será um pai maravilhoso para o nosso Pedrinho que vem aí. E a Aninha sai pensando, e será um amante também, meu amor. Um excelente amante, né? Então, certamente, uma tomou o namorado da outra aqui. O que aconteceu? Ó, aqui, quando ela fala, desculpa, quando ela coloca, nós nos casamos, você tem uma voz reflexiva, né? Quem está praticando a ação de casar está sofrendo a ação de casar também, tá? Agora, quando você fala nós nos amamos, ó, você percebe a ideia de troca, né? Eu tenho a Carol amando o Cláudio e Cláudio amando Carol. Então, eu tenho uma troca. Quando existe essa troca, normalmente o verbo aparece no plural, até na primeira pessoa do plural, como aconteceu aqui. Eu tenho a voz reflexiva, mas ela é considerada uma voz reflexiva recíproca, ok? Mas olha só, resumão. Voz ativa, o rapaz feriu com a faca, praticou a ação de ferir, tá aqui o verbo, ele praticou a ação, ele é sujeito ativo, voz ativa. O rapaz foi ferido com a faca. Sujeito, o rapaz, locução verbal, foi ferido. Ó, o rapaz está sofrendo ação, sujeito passivo, locução verbal, verbo auxiliar, mas é principal no particípio, é voz passiva, e a voz passiva o quê? Analítica. Tá aqui. O rapaz feriu-se com a faca. Olha só, sujeito, o rapaz praticou a ação de ferir, o rapaz foi ferido por ele mesmo, com a faca. Esse si já é um pronome reflexivo. Voz reflexiva. O sujeito é ativo e é passivo ao mesmo tempo. O rapaz e a moça se beijaram na festa. Eu tenho um sujeito aqui que é ativo, o rapaz e a moça beijaram, mas eles também são passivos porque eles foram beijados por eles mesmos, né? Então eu tenho uma voz reflexiva aqui que é recíproca, porque existe uma troca. Não é que a moça se beijou, ela beijou o rapaz e o rapaz a beijou. Então existe uma troca, portanto, voz reflexiva recíproca. Ok? É isso. Revise esses conteúdos estudados, tá? Resolva os exercícios, se for necessário. Assista novamente essa aula. Combinado? Leve as suas dúvidas para a nossa aula ao vivo, ok? Espero você por lá. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.